Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao projeto Bússola Estratégica. Eu me chamo Liene Mendes, sou especialista em carreira e desenvolvimento de lideranças. E assim como você, também sou empreendedora e também já fui líder. E hoje eu quero falar para você sobre como gerir equipes remotamente e como a metodologia ágil pode te ajudar nesse cenário, não só de Covid, mas em um cenário onde nós temos um mundo cada vez mais incerto e mais ágil. Vamos lá? Eu vou compartilhar a minha tela com vocês para que a gente possa começar a falar um pouquinho sobre esse assunto. Então, hoje, sobre o que nós vamos falar? Sobre o que está acontecendo ao nosso redor, né? Especialistas já falam na era antes Covid, Covid e pós-Covid. Então, vamos conversar um pouquinho para contextualizar quais fatos nos trouxeram até aqui, quais as tendências podem surgir após essa situação passar, o perfil do líder, né, dentro desse cenário e fora desse cenário, como você pode gerir a sua equipe remotamente e como que as metodologias ágeis, elas podem te ajudar em todo esse contexto. E para começar, eu gostaria de falar um pouquinho do antes do Covid. O que estava acontecendo, né? Bem, todos nós sabemos e não podemos negar sobre os inúmeros avanços da tecnologia. A inteligência artificial propiciou uma maior automação. E a automação fez com que a produção de bens de consumo e a tecnologia em si, ela fosse mais acessível, ok? Então, surgem com isso novos competidores, porque com a tecnologia mais acessível, nós começamos a fabricar em maior escala, em maior demanda, e o consumo também surge, mas também surgem novos mercados, novas oportunidades e novas formas de se trabalhar, novas formas de se vender, ou seja, surgem os novos chefes. Dentro desse cenário, nós estamos falando de um mundo que é conhecidamente chamado de mundo VUCA, ou seja, um mundo volátil, onde nós precisamos ter visão, né, do que está acontecendo e das tendências que podem acontecer, um mundo incerto, onde nós precisamos ter entendimento sobre o que está acontecendo, complexo, que nos exige clareza e aceitação, e um mundo ambíguo, que nos exige agilidade na ação. Então, falando um pouquinho sobre o mundo que nós tínhamos antes do cenário Covid, nós podemos ver que nós já passávamos por um movimento de mudança. E o que é interessante nós falarmos e a gente entender nesse cenário? Que o Covid, ele veio acelerar um processo que já estava em curso, mas nós já havíamos começado um processo de transformação, né? Então, é importante que você entenda como você está nesse cenário, até mesmo para escolher como você vai reagir a ele. E falando um pouquinho mais sobre o cenário Covid, né? O que aconteceu nesse cenário? Deixa eu colocar meu rostinho aqui para aparecer para vocês. O que veio acontecer no cenário Covid? Então, nós tivemos uma crise, que é uma crise mundial. Essa crise, diferente de outras crises que nós passamos, ela não está acontecendo ao mesmo tempo no mundo inteiro, ela está acontecendo em times distintos, em países distintos. E o que é interessante a gente entender
nesse cenário de crise de Covid, né? Que grandes crises, elas também propiciam grandes mudanças, elas também provocam mudanças a longo prazo. Então, se nós formos olhar para a história e para tudo que nós já vivemos de crise, nós podemos enxergar isso. Como, por exemplo, no século XIV, nós tivemos a peste negra. E a peste negra, ela marcou o fim do feudalismo, né? E iniciou esse novo sistema de trabalho, de contratação de um trabalho, de uma mão de obra. A Segunda Guerra Mundial, que também foi uma grande crise. O que aconteceu na Segunda Guerra Mundial? Como os homens estavam servindo e muitos deles morreram durante a guerra, houve a inserção da mão de obra feminina no mercado de trabalho. Então, veja, foi, na verdade, uma quebra de um paradigma onde a mulher ela passou a competir com a igualdade de direitos no mercado de trabalho. A gente também poderia falar em 2002, 2003, sobre a epidemia da SARS na China, que foi a síndrome aguda respiratória, não sei se vocês se recordam. Mas o que aconteceu? Essa epidemia fez com que a China investisse em e-commerce, né, e ela se tornasse a potência mundial, né, de consumo por e-commerce. Então, vejam bem, vários cenários de crise propiciaram mudanças, né? Lá em 2008, quando nós tivemos a crise mundial, surgiu o que a gente chama de economia compartilhada, e aí surgiu o Uber, o Airbnb, né? Então, gente, o que nós queremos dizer? Que nesse cenário de Covid, os especialistas já apontam para um novo normal, para algumas tendências do que pode vir a acontecer. Como, por exemplo, a expansão do e-commerce no Brasil, né? Então, o que nós tínhamos previsto para crescer em 10 anos, os especialistas estão dizendo que nós vamos crescer em 1 ano. E olha que interessante, porque quando nós olhamos as tendências do que está acontecendo em países como a China e como a Coreia, que são países que já estão recuperando, voltando à economia normal, né, nós percebemos novos hábitos de consumo, novos hábitos de comportamento, como, por exemplo, as pessoas, elas estão cuidando mais da sua higiene, né? A própria McKinsey, ela disse que é uma grande consultoria mundial, ela disse que cerca de 20% da mão de obra que está trabalhando em home office, após esse cenário de crise, ela vai continuar trabalhando em home office, o que era uma quebra de paradigma para muitas empresas que se questionavam como faziam isso, como fariam isso, de repente elas se viram em uma situação que elas não tinham nem muito tempo para pensar, mas sim tinham que adotar o home office, né? E aí, dentro desse novo normal, as pessoas acham, muitas vezes, que nós vamos voltar ao que nós éramos antes, mas assim como em outros cenários de crise, fica claro para a gente que nós também vamos progredir, nós vamos evoluir, algumas mudanças vão ser provocadas. E especialistas já apontam o surgimento da economia à distância, que nada mais é do que o uso da tecnologia para aprimorar não só serviços como bens, como consumos, e entregar isso de uma forma generalizada, de uma forma mais ampla, através dos meios digitais. Então, não é que o consumo físico vai deixar de existir, mas, na verdade, a economia à distância, ela vai se tornar ainda mais forte. E a economia por objetividade também. O que é isso, né, gente? Olha que importante. É tomar decisões em um mundo que muda de uma forma frenética, e uma forma cada vez mais exponencial, um mundo onde as mudanças são rápidas, são disruptivas, é tomar decisões de uma forma mais rápida e uma forma mais objetiva. E muitas vezes isso envolve a simplicidade.
né? É um retorno, é o que a gente chama de back to base, um retorno à base, um retorno ao que é simples. Então, dentro desse novo contexto, dentro de todo esse cenário, o que nós podemos observar? Né? Que essa crise do Covid, ela vem acelerar ainda mais um processo de mudança. E que nós não vamos voltar ao que nós éramos antes, né? Porque todas as crises, elas provocam mudanças.